No dia 23 de março, os cidadãos brasileiros foram tristemente surpreendidos com a decisão do Supremo Tribunal Federal, que por um placar apertado, é verdade, de 6-5, rejeitou a aplicação da lei da ficha limpa para as eleições de 2010. Isso causou uma série de problemas, uma série de dúvidas, e é sobre isso que a gente está aqui para falar hoje. Na verdade, o argumento vencedor na discussão do Supremo foi o argumento de que uma lei que altere o processo eleitoral tem que ser aprovada 1 ano antes da eleição. Esse seria um princípio constitucional que o Supremo levou em conta para tomar a sua decisão. Nós da Transparência Capixaba não concordamos com isso, porque existe um outro princípio na Constituição, está lá no artigo 37 da Constituição Federal, que é o princípio da moralidade pública. E em muitas decisões anteriores do Supremo, onde existem várias vezes princípios conflitantes, o Supremo faz uma escolha, que não é, como tem sido explicado aos cidadãos brasileiros, uma escolha meramente técnica. O Supremo fez uma escolha política. E essa escolha política contribui, dá um sentimento ao cidadão e, na prática, contribui para a impunidade em nosso país. Inúmeros candidatos considerados ficha suja pela Justiça no âmbito estadual e pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral vão agora poder assumir os seus mandatos, né? Nós temos o caso de 3 senadores, nós temos o caso de mais de 4 deputados federais e inúmeros deputados estaduais que, apesar de terem sido considerados ficha suja, vão poder assumir o mandato. Isso é ruim para a cidadania brasileira, desacredita o cidadão se a gente lembrar da imensa participação que nós tivemos no processo de aprovação, de tramitação e aprovação da ficha limpa. Foram quase 2 milhões de assinaturas coletadas nas ruas de todo o país. Foram quase 4 milhões de assinaturas coletadas no mundo virtual. E isso foi absolutamente desprezado pelo Supremo nessa decisão que quer se vender, como eu dizia, como uma decisão meramente técnica. Não é, é uma decisão de caráter político. A democracia no país ficou manchada por essa decisão, foi atropelada por um interesse que a gente não consegue explicar qual é. Evidentemente, nós não podemos nos desesperançar. A ficha limpa ainda está ameaçada. Existe todo um movimento para cancelar completamente a ficha limpa, para torná-la inconstitucional. O argumento dessa vez vai ser o argumento do trânsito em julgado, porque a ficha limpa ela estabelece que pessoas que tenham condenação de órgão colegiado, podendo ser, portanto, até de uma condenação de primeira instância, não podem disputar as eleições. E aí muitas pessoas vão arguir, né? Logicamente, essas muitas pessoas são políticos ficha suja ou pessoas ligadas a ele, vão arguir que para você penalizar alguém com a perda do direito de se candidatar, você deve ter uma condenação com trânsito em julgado, que é aquela condenação onde não existem mais recursos possíveis. Isso não é, mais uma vez, aceitável. O princípio da moralidade, mais do que nunca, deve ser invocado para garantir que a ficha limpa seja declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, né, e aplicada nas eleições de 2012. Para isso, a gente tem que construir um grande movimento de pressão em nosso país, continuar pressionando os ministros do Supremo. Existem abaixo-assinados virtuais circulando do site Avaz em torno disso. Existem as entidades da sociedade civil, como a Transparência Capixaba, a Amarribo em São Paulo, o IFC em Brasília, pressionando em torno dessa bandeira, e a gente deve manter essa luta para que a cidadania brasileira possa ter esperança na transformação do nosso sistema político. Nós estamos vendo, e os casos se repetem continuamente, casos de corrupção acontecendo no nosso país, nos nossos estados e municípios. E quando a gente dá um sinal desse, como deu o Supremo, de que só com princípios constitucionais colocados em abstrato, né, não naquele país real que a gente vive, com todas as dificuldades de se combater a corrupção, de se punir os corruptos,
Quando a gente dá esse sinal como deu o Supremo, a gente de forma alguma está contribuindo para sedimentar, para alicerçar a democracia em nosso país. Então a luta em defesa da ficha limpa é uma luta eminentemente democrática, eminentemente nacional, daquelas pessoas que querem construir um país melhor, um país mais justo, um país que respeita os seus cidadãos e trata a todos igualmente. Participe você também da defesa da ficha limpa, manifeste a sua opinião, use as redes sociais para isso e vamos continuar lutando para que ela seja validada para as eleições de 2012.